perdão, e os versos 18 e 19. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 10, e após isso, os versos 18 e 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Em algumas versões vai dizer destruíram ou feriram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequeno, nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também, as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Repita comigo. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Verso 18 agora. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Preste bem atenção. Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi trouxe tudo de volta. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, estamos diante da Tua Palavra. E desde já, ó Pai, reconheço, ó Pai, a minha incapacidade de lidar, ó Pai, com um texto tão precioso como esse. Mas diante do Senhor, Pai, eu te peço graça nesse momento, Pai. E te peço, ó Pai, a capacitação, a unção, ó Pai, que vem do Teu Espírito, para que eu possa falar, ó Deus, com autoridade, para que eu possa falar com clareza, Deus, e para que eu possa falar com simplicidade. Que o Senhor possa nos tocar, ó Deus. Que o Senhor possa nos mover. Que o Senhor possa nos incentivar, ó Deus, ao meditar, ó Pai, nessa tão preciosa, ó Pai, verdade. E que a partir de agora, Deus, haja de fato espírito de iluminação, Deus. Não só da parte daquele que fala, mas de todos aqueles que vão ouvir, ó Pai, essa mensagem. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Resgatando aquilo que Deus te deu. Resgatando
aquilo que Deus te deu. O que é uma família? Parece uma pergunta óbvia, ou até uma pergunta fácil de se responder. Mas diante do mundo ao qual nós vivemos, na qual nós existimos, e no qual a gente anda e pratica a nossa vida, não é uma resposta tão fácil como parece. Porque hoje, infelizmente, várias versões ou ideias, conceitos sobre família têm sido dito. O que seria então uma família? Só de tocar nessas variadas opções ou opiniões, nós já vemos e observamos que não é uma coisa fácil de se responder. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a verdade, aquela que não muda, independente do tempo que for, independente da época na qual nós estivermos, independente das ideias e dos conceitos que se levantem, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos entender que a família é constituída do homem, da mulher e muitas vezes da sua prole, dos seus filhos. Mas, se afirmamos que a família é algo que Deus nos deu, é algo que vem da parte de Deus, é algo que não foi criado pela mão do homem, é algo que não foi criado pela ideia de alguém, mas foi Deus que nos deu a família, nós passamos a entender que depois da salvação, nós, sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que a família é o maior presente e o maior bem que nós, de fato, possuímos nessa vida. Sabe por quê? Porque a família, ela nos foi dada por Deus para a nossa mais plena felicidade. É na família que nós temos as maiores alegrias. É na família que nós encontramos, há quem diga, a nossa alma gêmea. É na família que nós desfrutamos com os nossos filhos ou com o nosso cônjuge coisas tão preciosas que em outro lugar nós não iríamos desfrutar. O casamento, o nascimento do filho, o crescimento dos filhos, coisas tão preciosas que só quem faz parte de uma família sabe o que é isso. Mas também a família é um presente de Deus, porque ela nos foi dada por Deus para cumprir a sua vocação nesse mundo. E estar numa família, fazer parte de uma família, vivenciar o ambiente chamado família é um grande desafio. Porque muitas das vezes nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo no qual vivemos. Um mundo tenebroso, um mundo difícil. Viver na família é um desafio, porque são duas pessoas diferentes vivendo no mesmo teto. Às vezes pessoas com perspectivas diferentes, com sonhos diferentes, que decidem viver aquilo juntos. Então, por mais que seja um presente de Deus, isso chamado família é um grande desafio. Mas a família também, ela nos foi dada por Deus para que nós possamos cuidar dela com toda atenção. Sabe por quê? E vocês vão entender. A nossa família tem sido atacada. A nossa família tem sido bombardeada. Tem se levantado tantas e tantas coisas contra a nossa família. Pessoas nas quais nós votamos, nós colocamos a nossa confiança, que deveriam nos representar para cuidar daquilo que é o que sustenta a sociedade e a família, tem tentado destruir a família. Somos bombardeados pela televisão, somos bombardeados pelas mídias sociais, tudo descaracterizando, tudo diminuindo, e tudo
desacreditando aquilo que nós chamamos, Bia, de família. Então, a família foi nos dada por Deus para que nós cuidemos da nossa família com toda atenção. Sabe por quê, meu querido Ades? Porque quando nós cuidamos da nossa família, nós podemos ter certeza que não só a nossa família é feliz, não só a nossa cidade é feliz, mas o nosso país também é feliz. Porque nós temos cuidado daquilo que sustenta a sociedade. Quando nós cuidamos da família, a terra vai bem e os céus se alegram por causa disso. Quando nós cuidamos da nossa família, nós entendemos que investir na família é investir lá, em nós mesmos. Porque quando nós investimos no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos familiares, isso traz um bem não só para eles, mas traz um bem também para nós. Quando Tia Dag a gente investe nos nossos netos, isso traz um bem precioso para nós, porque nós temos cuidado da nossa família, amém? Mas não só isso, meus irmãos. E dito isso, a gente pode observar que o texto lido, esse relato que nós acabamos de ler, mostra para nós um desafio que o rei Davi enfrentou na sua família. Vocês bem sabem que Saul, o sogro de Davi, preste bem atenção aqui comigo, Saul, o sogro de Davi, já o estava perseguindo há 12 anos. 12 anos no qual Davi teve que sair da sua nação, teve que sair do reino, o qual lhe era prometido, Joel, e vagar pelos desertos, pelas cavernas, fugindo do seu sogro. E depois de 12 anos de fuga, Davi toma uma decisão, Yuri. Eu vou pedir asilo político. Ele vai até um dos grandes inimigos históricos de Israel, os filisteus. E lá em contato com o rei Aquis, ele pede asilo político. Mas pasmem vocês, muito mais do que asilo político, Aquis torna Davi o seu escudeiro. Aquis dá uma cidade a Davi. Mas com tudo isso, chega-se um momento difícil na vida de Davi, porque os filisteus iam travar uma grande batalha contra os israelitas, e Davi ia entrar nessa batalha. Imagina o rei Davi tendo que lutar contra a sua própria nação. E quando ele chega no campo de batalha, ele sai da sua cidade chamada Ziclag, ele vai se encontrar com o rei filisteu. Os príncipes filisteus levantam questionamento: mas esse não é Davi? Esse não é o grande Davi? Olha aqui, é melhor você dispensá-lo, porque vai que Davi nos trai no momento da batalha. Imagina quantas baixas nós teremos. E depois de ser rejeitado pelos príncipes filisteus, Davi e os seus 600 homens, repita comigo, 600 homens. Davi volta para a sua cidade, e o verso 1 vai dizer para nós que ele voltou depois de quantos dias? 3 dias. Depois de 3 dias ele volta para a cidade de Ziclag. E quando Davi chega lá, ele vê, observa, nota, enxerga o retrato do caos diante dos seus olhos. Porque os amalequitas tinham invadido a cidade. Os amalequitas tinham levado as mulheres e os filhos cativos. Os amalequitas tinham também levado todos os bens que Davi e os seus 600 homens possuíam. Podemos definir como uma verdadeira tragédia. Isso estava diante dos olhos do rei Davi. Desse modo, olhando para esse texto, que lições nós podemos tirar para a nossa vida e também para a nossa família? Note comigo aí, por favor.
primeiro ponto geral da nossa reflexão. E esse primeiro ponto diz assim para nós: preste bem atenção, existe um ataque do inimigo à nossa família. Nós precisamos identificar que o problema não é a mídia, Joel. O problema não são os políticos. O problema não é a opinião pública. O problema todo é quem está por trás dele. É quem está orquestrando toda essa destruição contra a família. Você lê comigo o verso primeiro, que o verso primeiro vai dizer assim para nós: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas. Os amalequitas são inimigos antigos de Israel. E podemos olhar para eles aqui como um símbolo do próprio Satanás. E aqui nós já demos a identidade do nosso inimigo: Satanás, o diabo, a antiga serpente, o anjo caído, aquele que com todo o seu poder tenta cumprir um único objetivo: atrapalhar a obra de Deus. E se a família, como nós vimos no começo, foi obra das mãos de Deus, é um alvo desse inimigo. Então, o inimigo da família, já vou começar aqui dando os nomes, eu vou falar isso depois, mais à frente, mas não é o seu marido. O inimigo da nossa família não é o seu filho. O inimigo não é a sua esposa. Porque Paulo, em Efésios capítulo 6, vai dizer para nós que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Esse é o inimigo da família. Mas se você observar bem, nós vemos que não existe somente a identidade desse inimigo no texto, mas a gente observa a sua ação. E o verso de número 1 ainda vai dizer para nós que quando os amalequitas invadiram Ziclag, eles tomaram Ziclag e a feriram, como diz algumas traduções. Você destrói coisas e fere pessoas. Vou repetir. Você destrói coisas, mas você fere, Joel, pessoas. E aqui a gente precisa entender que há pessoas feridas dentro da família. Há pessoas feridas, e aqui eu vou falar para o povo de Deus. Há pessoas feridas dentro da família da igreja. Há pessoas feridas pela mágoa. Há pessoas feridas por palavras ditas. Há pessoas feridas por atitudes. Há pessoas feridas por omissões. Quantas pessoas, e essa pandemia veio para mostrar para nós, que estão feridas, estão machucadas, estão carregando uma angústia no seu coração, porque elas foram feridas. Mas não há só pessoas feridas, mas há pessoas também que não superaram traumas do seu passado. Talvez um abuso, talvez um mau relacionamento. Pessoas têm carregado isso no coração, e até hoje dentro da própria família estão feridas. Estão mudas, estão caladas, mas estão feridas, porque não conseguiram superar isso que aconteceu no seu passado. Estão carregando essa dor, essa angústia no seu coração. Há pessoas feridas também na família, porque elas não conseguem se perdoar. Talvez coisas que ela fez há 100 mil anos atrás, mas esse inimigo tem trazido à sua memória vezes após vezes. Essa pessoa não consegue se perdoar, mesmo sabendo, pelo menos ouvindo dizer que o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar de todo o pecado.
certo pastor conta para nós que no momento em que ele estava no culto doméstico, uma pessoa chegou para ele e disse: pastor, tem como o senhor visitar minha mãe? Tem como o senhor ir até minha casa? Porque eu já levei minha mãe no psicólogo, eu já levei minha mãe no especialista, mas minha mãe continua triste, cabisbaixo, e a gente não consegue entender, pastor, o que tem acontecido na vida dela. O senhor pode ir lá? Eu não, vou falar com sua mãe, é um privilégio. E quando ele chega na casa daquele irmão, ele vê aquela mulher que ela não consegue fixar os olhares. Aquele olhar evasivo, aquela pessoa que faz de tudo para não ser notado. E ali ele começa a conversar com aquela mulher, pela graça de Deus, abre o coração para o pastor. E ela conta: pastor, eu vivo num cativeiro. Há 60 anos eu vivo num cativeiro. Porque quando eu era noivo, eu traí meu marido. E eu nunca contei para ele. Meu marido morreu. E eu até hoje convivo com essa culpa, com esse peso, com esse erro que eu cometi lá no passado. E aquele pastor orou por ela. E aquele pastor mostrou a ela. Aquele pastor a discipulou, aquele pastor desceu ela as águas do batismo. E ela se tornou uma cristã exemplar. Aquela mulher, 60 anos, cativa, mesmo tendo uma família, por causa de coisas que ela cometeu no passado e não conseguia se perdoar. A gente assim, dentro de casa, pessoas assim próximos a nós, pessoas feridas dentro da família. Mas esse inimigo, ele não só tem a sua identidade, ele não só fere pessoas, mas ele também se aproveita das nossas brechas, das brechas que nós damos em nossa família. Porque ainda no verso 1, o verso vai dizer que aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi, quem? Os seus homens. Davi e os seus homens retornaram a Ziclag. E quantos homens Davi tinha? 600 homens. Preste bem atenção nisso aqui. Vamos parar. Como eu disse na IBD domingo, a gente às vezes perde muito do texto quando a gente esquece de pintar o quadro todo. Nós estamos falando de um guerreiro, gente. Nós estamos falando de Davi, um homem experimentado na guerra, um homem que vai para a guerra e leva consigo, Átila, não 450, 550, ele leva os 600 homens e deixa a sua cidade desguarnecida. Ele deixa a sua cidade livre para ser atacada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque são brechas que nós deixamos. Nós corremos um grande risco de batalharmos fora de casa e esquecermos de proteger a nossa própria família. Às vezes a gente luta tanto, a gente se esforça tanto, a gente se preocupa com tantas pessoas e esquece de proteger a nossa própria família, aqueles que estão perto de nós. Foi isso que Davi fez. Ele não protegeu a sua família. E quantas pessoas estão lutando com todas as suas forças fora de casa, mas não têm protegido aqueles que estão tão perto deles, estão deixando a sua família desguarnecida. Mas também, meus irmãos, nós corremos um grande risco de sermos vitoriosos fora de casa e verdadeiros derrotados dentro de casa. Entenda isso. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Porque talvez você está sendo um grande vitorioso fora de casa. Você tem um bom salário, você tem um bom emprego, você tem uma boa influência na sociedade e nas pessoas que estão ao seu redor, mas dentro de casa você é um derrotado. Dentro de casa você tem fracassado, porque o mesmo ímpeto, o mesmo zelo que você dispensa fora de casa, você não tem concentrado na sua família. Talvez você achou que o jogo já está ganho dentro de casa,
Mas família é lugar também de batalha. Então o inimigo ataca muitas das vezes e tem tido sucesso por causa das brechas que eu e você deixamos na nossa própria família. Mas em quarto lugar, a gente observa no verso 2 e no verso 3, que esse inimigo, ele não só feriu pessoas, mas ele levou também pessoas cativas. Leia comigo, por favor, o verso 2 e o verso 3. Diz assim para nós: levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Verso 3. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que ela tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos haviam sido levados cativos. Você observa que nós vimos mulheres cativas, nós vimos filhos e filhas cativos. E se estamos falando da família da igreja, quantos filhos e quantas filhas cativas? Quantas pessoas cativas na mão do inimigo? Pessoas que um dia estavam no nosso meio. Pessoas que um dia desfrutaram de toda a bênção que é estar diante do povo de Deus e entre o povo de Deus. Mas pessoas que foram levadas cativas. Um pastor conta que um menino que trabalhou com ele um tanto tempo, no qual o pastor havia feito o casamento do Ministério de Louvor, chegou para ele e disse: pastor, eu estou indo embora. Estou indo embora de casa, estou abandonando minha família, estou abandonando minha esposa para viver uma aventura. Me apaixonei por uma pessoa e eu de fato quero viver essa aventura. E ele foi embora. O pastor conversou com ele, o pastor tentou convencer, o pastor mostrou para ele a loucura que ele estava fazendo, mas ele estava com o seu coração obstinado e decidiu ir. E foi. Só que essa pessoa mexia com feitiçaria. O tempo foi se passando, ele foi se envolvendo com aquilo. E a cada dia mais longe dos caminhos do Senhor, a ponto de entrar em cemitérios à noite. Aquele homem chegou a um estado deplorável. E um dia o pastor passou na casa dele e disse: você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Posso te contar uma história? Pode, pastor. Ele contou a história daquilo que se acontece entre as tribos Zulus, lá na África do Sul. Eles têm um costume de que quando uma moça está noiva de alguém, ou está tendo algum tipo de relacionamento com alguém, ela carrega consigo um lenço branco. E uma moça lá, ela terminou com um rapaz, só que ela não devolveu o lenço branco. E aquele rapaz teve relação com elas de forma forçada. E eles procuraram as autoridades daquele lugar e passaram aquilo que aconteceu. E perguntaram para ela: você devolveu o lenço branco? Não devolveu o lenço branco. Então nós não podemos fazer nada, porque isso é um costume nosso. Ele disse para aquele rapaz: você precisa devolver o lenço branco. O tempo se passou. E aquele homem angustiado ligou para o pastor: pastor, estou pronto para devolver o lenço branco. E o pastor chega na casa daquele rapaz e sente aquele peso no ar. Ele disse para o rapaz: você vai pegar tudo aquilo que você tem dentro de casa e vai colocar nessa caixa aqui. Começou colocando aquelas coisas, aquele rapaz não parava de suar, ele ia colocando toda aquela quinquilharia. E o pastor falou: agora você vai pegar esse álcool e vai botar fogo. Ele botou o álcool, piscou, nada do fogo pegar. De novo, nada. De novo, nada. E do nada aquele rapaz dá uma gargalhada e disse: não vai pegar fogo. Aí o pastor: vai pegar fogo sim, em nome de Jesus. Quem vai colocar fogo agora sou eu. E ele pegou, jogou aquilo, pegou fogo. O rapaz deu uma gargalhada cavernosa e caiu no chão. E o pastor levantou, orou por ele, clamou pelo sangue de Jesus. E aquele rapaz
que estava cativo foi liberto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Porque existem pessoas cativas dentro da família. Mas não só isso. Preste bem atenção em nome de Jesus. Esse inimigo tem nos feito lutar um contra os outros. Esse inimigo tem nos feito lutar contra as pessoas erradas. Olha o verso 6 comigo, por favor. Verso 6 vai dizer assim para nós: Davi ficou muito angustiado. E se a gente for olhar no original, a ideia é de que ele foi colocado contra a parede, uma pressão. Davi ficou muito angustiado e havia um motivo da sua angústia. E o verso vai dizer: pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Você vê que esse inimigo foi capaz de colocar esses 600 homens que eram tão fiéis a Davi, um contra o outro. E não é isso que tem acontecido dentro de casa. Como eu disse no início, nós não estamos lutando contra as pessoas erradas. Nós não estamos lutando um contra os outros. E o fato da gente lutar um contra o outro fica evidente quando a gente começa a transferir o erro para o outro. O problema nunca somos nós. O problema sempre é o outro. E esse inimigo tem deixado isso claro quando a gente começa a transferir o problema para aquele que está diante de nós. Você nunca é errado, pelo contrário, você sempre está certo. Mas não só isso. Nós lutamos um contra os outros dentro da nossa própria casa com as nossas murmurações. Às vezes a gente não discute, sabe, Átila? A gente, às vezes, não entra em um diálogo, como algumas pessoas dizem, a gente não entra numa DR, a gente fica murmurando. Murmura no canto da casa, murmura com algum amigo, murmura com alguma pessoa, mas nunca observamos, olhamos, notamos qual é o nosso verdadeiro inimigo, porque ele tem nos virado um contra os outros. Mas isso fica claro e evidente no nosso egoísmo também. Quando a gente vai para um relacionamento, e aqui eu estou abrangendo tudo, não só estou falando de marido e mulher, de filho, é de mãe, de pai, é de tios, vamos abranger tudo aqui. A gente só pensa em nós mesmos. É só o que eu gosto, é só o que eu acho. Eu não estou nem aí para aquilo que você pensa. Tem que ser imposto dentro da minha casa aquilo que eu quero, e não o bem comum, e não aquilo que vai fazer bem para todas as pessoas que estão ao seu lado. Sabe por quê? Porque o inimigo tem nos colocado uns contra os outros. Mas não para por aí. Isso fica claro também na nossa falta de compreensão. Às vezes a gente começa se envolvendo, eu falei isso na reunião dos homens, os homens ficaram assustados. A gente começa se envolvendo com uma pessoa, e assim, Átila, Juliana no começo do namoro, era aquela maravilha, né? Mas a gente casa, a gente começa a se envolver, e aquilo que nos encantava no passado já nos encanta mais, a gente quer mudar a personalidade da pessoa que nos encantou. Você quer mudar o jeito de ser da pessoa que um dia conquistou você. Isso é loucura, gente. Isso é falta de compreensão. Não digo que deve haver um alinhamento com o passar do tempo, mas você querer mudar a personalidade da pessoa por causa do seu bel prazer é uma piada. Porque o inimigo tem nos colocado um contra os outros. E quando a gente avança, diante dessa realidade trágica, dessa cena horrível, desse cenário indescritível no qual Davi está vivenciando, a gente deve fazer a pergunta: como então a gente resgatar
aquilo que de fato Deus nos deu. Porque a família é algo dado por Deus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, e que Deus nos ajude a entender isso, todos nós, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que dentro de nós, em nosso coração, deve haver uma inconformação com o caos, com aquilo que está acontecendo. Olha o verso 4, por favor. Verso 4 vai dizer assim para nós: então Davi e o povo que estavam com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais força para chorar. Por que deve haver esse espírito de inconformação dentro de nós? Porque há pessoas que não reagem. Há pessoas que ficam paralisadas diante do caos que está diante da sua família, diante da sua casa. Elas ficam paradas, elas ficam inertes, elas ficam imóveis. E a gente pode observar isso na vida do próprio Eli, que o pastor pregou há pouco tempo. Ele sabia, Yuri, tudo aquilo que acontecia com seus filhos, mas ele agia de forma indiferente. Ele não se movia, ele não reagia, ele não tomava postura para aquilo mudar. Porque há pessoas assim. Há cristãos também, nós estamos falando da família cristã. Há cristãos também que não creem em mudanças. Tem jeito para meu filho não. Tem jeito para minha esposa não. Tem jeito para meu marido não. Tem jeito para meu parente não. Tem jeito para meu pai não. É a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Mas nós somos cristãos. E só pelo fato de nós sermos cristãos, nós precisamos acreditar na mudança, porque você foi mudado. Você foi alcançado. Então, como nós vamos ficar conformados com uma situação de caos dentro da nossa casa, achando que as pessoas que hoje talvez estão feridas, estão cativas, não podem mudar? Nós precisamos crer na mudança. Em segundo lugar, deve haver entre nós um choro profundo. Sabe? Verso 4 vai dizer que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Preste bem atenção nisso aqui. A nossa família precisa ser o alvo das nossas lágrimas. A nossa família, você que está em casa, precisa ser alvo das nossas lágrimas, porque nós temos perdido a capacidade de chorar. Nós temos perdido a capacidade de chorar por aqueles que são nossos. Quanto tempo você não chora pela sua família? Quanto tempo você não coloca a sua família diante de Deus? Quanto tempo você não se angustia diante de Deus pela sua família? Porque nós estamos perdendo a capacidade de chorar. Estamos trocando o choro pelo murmúrio. Estamos trocando o choro por várias coisas. Mas estamos evitando de chorar pela nossa família. E corremos um grande risco de chorar pela nossa família tarde demais. Olhando por exemplo do próprio Davi e o seu filho Absalão. Absalão havia matado o seu irmão Aminon. E desde a morte do seu irmão Aminon, até o momento que Absalão se revolta contra o seu pai, se passaram 11 anos. 11 anos. E Davi nunca buscou reconciliação com aquele menino. O máximo que ele fez foi chamar o menino para o palácio e dar um beijo nele, mas faltou diálogo, faltou expor o coração, faltou colocar para fora as angústias, os sentimentos. E quando Absalão levantou toda aquela revolta, quando Absalão foi morto, o texto vai dizer que Davi chorou por Absalão. Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Davi levantou um choro pelo seu filho, depois que ele estava morto.
quanto tempo você vai levar para chorar pela sua família? Quanto tempo você vai levar para buscar pela sua família diante de Deus? Vai esperar ser tarde demais? Pastor Tim Simbala, eu já contei essa história aqui. Pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, uma igreja próspera, uma igreja que estava avançando, um ministério de fato eficaz, aonde ele estava. De repente a sua filha, numa manhã, disse para ele: papai, estou indo embora de casa. Eu não quero servir o seu Deus. Eu estou indo embora. E o pastor Tim Simbala ficou arrasado com aquela notícia. Angustiado. Por mais que o ministério estivesse próspero, crescendo e avançando e abençoando pessoas, o coração daquele pastor estava angustiado. E algumas pessoas disseram para ele: pastor, sempre tem disso, né? Pastor, deixa essa menina para lá, toca a sua vida, segue o ministério. Eu te pergunto, como? Ele vai deixar sua filha para trás? Como ele vai esquecer da sua filha? E aí um dia, cabisbaixo, a igreja decidiu fazer uma vigília. E quando o pastor chegou na vigília, o irmão disse para ele: pastor, preste atenção, nós nunca choramos pela sua filha. E a igreja se juntou naquele momento, deram as mãos e clamaram a Deus. Quem estava lá disse que parecia que as pessoas que estavam ali estavam gerando um filho, de tanta dor, de tanta angústia. Quem esteve aqui, e foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, e eu creio, quem estava aqui, o dia que o pastor Edivaldo foi curado aqui diante de nós. Pessoas chorando, clamando, angustiadas pela situação que o pastor Edivaldo estava passando. Ele foi curado aqui, diante dos nossos olhos. O tempo se passou, e a filha do pastor Tim Simbala volta para casa, e bate na porta, e disse, atendeu assustado: pai, diz para mim o que aconteceu na noite do dia tal, porque aonde estava eu fui tocado pelo Espírito de Deus, e eu reconheci quão pecador eu era e voltei para casa, pai. Sabe por quê? Porque um dia uma igreja se juntou, não para criticar, não para falar mal, não para colocar defeito, mas para chorar. Nos falta choro, gente. A gente bota defeito em tanta coisa, mas a gente não chora. Se a sua igreja está com problema, se a sua igreja não está bom para você, chore pela sua igreja. Chore pelas pessoas. Troque o murmúrio pelo clamor. Troque o murmúrio pelo choro. Nós precisamos chorar. Mas nós devemos também nos reanimar em Deus. Olha o verso 6 comigo, por favor. Mas Davi, lá no finalzinho, vai dizer: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou não na força do seu braço. Davi se reanimou não no seu poder. Davi se reanimou não porque a situação era fácil, ou porque o inimigo era fraco, ou porque nós somos fortes, mas Davi se reanimou em Deus. Hoje existem, desculpem, tantos coaches que diz que você é forte, que você é poderoso, que você vai vencer, que dentro de você tem um gigante. Quando a Bíblia diz para nós que nós não temos força nenhuma a não ser em Deus. Nós só conseguimos nos reanimar em Deus. Em Deus. Então, independente da situação na qual a sua família está, em que você está vivendo, talvez de perda, talvez de choro, talvez de luto, talvez de abandono, não desista, mas se reanime no Senhor. É hora de se reanimar no Senhor. Uma das histórias mais comoventes que eu já ouvi é a história de Sara. Não é Sarinha, não. Sara era filha de um judeu, um dos homens que tinha a maior biblioteca no Brasil. E aos 9 anos de idade, o pai de Sara, triste, angustiado pela vida, colocou uma bala na cabeça e deixou Sara perdida no mundo, no sentido de não saber o que fazer.
E Sara decidiu buscar a Deus e conhecer a Deus. E ela procurou uma igreja e foi batizada, mas na água do batismo ela não encontrou a Deus. Ela procurou várias religiões, desde as mais tenebrosas que nós podemos pensar e não vale a pena falar, mas lá ela também não encontrou a Deus. E a convite de uma amiga, já aos 14 anos de idade, Sara foi convidada para uma conferência na igreja. Ela foi o primeiro dia e o culto foi chato. Ela disse para si mesma: Joel, se isso é ser crente, eu não quero ser crente. No segundo dia ela foi, por insistência da amiga, e nada aconteceu. No terceiro dia, quando ela voltou naquele lugar, só para agradar a amiga, Juliana, enquanto eles entoavam um cântico espiritual, o Espírito de Deus tocou em Sara. E Sara foi convertida. E a partir daquele momento ela passou a travar uma batalha na sua vida, porque sua mãe, que fazia parte de uma religião, queria destruir a Bíblia de Sara. Queria impedir que ela fosse para a igreja. E Sara orava: Deus, me dá um marido crente. Deus, me dá um homem de Deus. Deus, me dá alguém que seja do Senhor para eu casar. Preste bem atenção. E ela casou com um missionário. Eles faziam parte de uma igreja. E o casamento ia bem, os filhos iam bem. De repente o marido de Sara disse para ela: eu estou indo embora de casa e vou viver uma aventura amorosa. As pessoas chegaram para Sara e disseram: Sara, toca a sua vida, Sara. Você é uma menina nova, toca a sua vida. Mas Sara disse para si mesma: eu não orei. Eu não tive a certeza que esse homem era para mim, ele era de Deus. Será que não foi o inimigo que entrou na minha casa? Será que o inimigo, com as suas artimanhas, entrou e bagunçou a minha família sem ao menos perceber? Sara foi para o quarto e disse para Deus: Deus, eu sou do Senhor. Deus, o meu marido é do Senhor. Deus, os meus filhos são do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então eu não aceito essa derrota. Eu não aceito isso que o inimigo tem feito na minha vida. E Sara foi dormir. E dormiu. Certo dia ela acorda com uma carta embaixo da porta. E ela lê a carta que dizia: Sara, eu te peço perdão. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estava cego. Mas no dia tal as escamas caíram dos meus olhos. Você me perdoa? Eu quero voltar para casa. Eu estou envergonhado, mas quero começar a minha família de novo. Conhece a história, Arte? Parecida, né? Então, eu quero começar a minha vida de novo com você. E Sara se reanimou no Senhor e resgatou aquilo que Satanás havia roubado. Porque nós precisamos nos reanimar no Senhor. Mas não só isso, nós também devemos buscar a Deus em oração. Acompanhe comigo, por favor, o verso 7 e o verso de número 8, que diz assim para nós: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou a quem? Aos amigos. Davi consultou as pessoas próximas. Davi consultou o horóscopo do dia. Davi consultou ao Senhor. Sabe o que a gente precisa? É restaurar o lugar secreto dentro da nossa casa. Sabe o que a gente precisa? É lá aquele cantinho que nós já experimentamos tantas coisas com Deus e em Deus. É lá que a gente precisa restaurar, se a gente quiser resgatar aquilo que Deus nos deu. Quanto tempo que você não vai lá no secreto? Quanto tempo que você tem evitado ir lá naquele lugar? Porque nós precisamos restaurar o lugar secreto. Mas em quinto lugar, meus irmãos, nós precisamos crer, confiar na promessa de Deus, porque Davi, ele vai consultar o Senhor e vai dizer: perseguirei eu o bando? Ou seja, Deus,
Eu estou tomando de goleada do inimigo e eu vou ficar parado? Será que eu devo perseguir esse inimigo? E Deus disse para Davi, no verso 10, verso 9: persegue o bando, Davi, porque você vai trazer tudo de volta. Há promessas de Deus. Nós precisamos confiar na promessa do Senhor. Nós precisamos confiar que a família que Deus nos deu é de fato nossa e que ela de fato pode ser restaurada. Mas o fato de Deus trazer promessas para nós não nos livra de lutar. A promessa de Deus não nos deixa ausentes de lutas. Nós precisamos lutar. Não é só orar, não é só jejuar, não é só clamar, mas nós precisamos também lutar. O problema, Joel, não é a luta que nós travamos. O problema são as armas que nós estamos utilizando. Porque para lutar, a gente tem usado a gritaria, Átila, dentro de casa. Porque para lutar, a gente tem usado o silêncio de indiferença dentro de casa. Para lutar, a gente tem usado a arrogância, achando que ser duro, ou dizer palavras fortes, vai nos trazer respeito dentro de casa. Nós temos lutado com a arma do autoritarismo. Não falo com fulano, não fale com cicrano, isso é loucura. É as armas carnais que nós temos utilizado. Mas quando a gente luta com a arma da oração, a arma do clamor, a arma da entrega, a arma da consagração, colocamos o nosso joelho no chão, você não vai resgatar aquilo que Deus te deu usando essas armas. Você vai resgatar usando com as armas que Deus vai te dar. Se aproximando de pessoas que te amam. Porque o texto vai dizer para nós, no verso 10, que Davi, na medida que ele vai perseguindo o bando com os seus 600 homens, quantos ficaram para trás? Quantos ficaram para trás? 200, ok? E o texto vai dizer que eles ficaram para trás de tão fadigados que eles estavam. Tem gente lutando pela família, sim, Joel. Mas tem gente cansada. Sabe por causa de quê? Tem lutado sozinho. Tem carregado esse fardo sozinho. Está na hora de você entender que você tem irmão em Cristo. Está na hora de você entender que tem pessoas que te amam. Está na hora de você entender que existe uma igreja do Senhor que quer batalhar junto com você. Há pessoas cansadas porque não compartilham. Não compartilham. Mas em último lugar, na nossa reflexão, preste atenção, devemos resgatar, não metade, não alguma coisa, mas nós devemos resgatar tudo aquilo que é nosso. Tudo aquilo que Deus nos deu. Olha o verso 18 e 19, por favor. Vai dizer assim para nós: assim Davi salvou algumas coisas. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo. Nada lhes havia do que eles haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Vamos tentar ilustrar isso aqui. Um dos grandes manuais de batalha espiritual é o livro de Êxodo. Porque o livro de Êxodo traz uma realidade simbólica para nós. Satanás, Faraó, melhor dizendo, como símbolo de Satanás. O Egito como símbolo do mundo. E a escravidão dos judeus como a escravidão no pecado. Em determinado ponto, quando Moisés e Arão começam a confrontar Faraó, Faraó traz uma proposta para Moisés. Êxodo capítulo 8, verso 25, ele diz para Moisés: olha, presta atenção, vocês querem ir embora? Podem ir. Mas vão e voltem. Ou seja, você pode viver com um pé na igreja e um pé no mundo. E aqui Moisés responde: não,
nós vamos. A segunda proposta, Átila, ele vai dizer assim: vocês podem ir, mas deixem os seus filhos. Vamos dividir esse negócio. Vocês podem ir, mas deixem os seus filhos aqui. E a gente às vezes tem dividido a nossa família. Filhos para um lado, pais para os outros. Quando na verdade é para a família estar junta e unida. E a última proposta de Faraó foi o seguinte: vá vocês, vá os seus filhos, mas o gado de vocês fica. Os bens de você fica. O seu bolso fica. Que às vezes nós estamos na igreja, mas o nosso bolso não foi convertido ao Senhor. Nós estamos na igreja, mas nós não temos um coração grato pela obra de Deus. E é um problema muito grande, porque quando o nosso bolso não está convertido, provavelmente nosso coração também não está. E o que Moisés diz, Átila, para Faraó é impressionante. Não vai ficar uma unha aqui no Egito, porque eu vou levar embora tudo aquilo que Deus me deu. Convido o ministério para vir à frente. Eu não faço a mínima ideia de como você entrou aqui nessa noite. Eu não faço a mínima ideia de como você entrou no canal do YouTube hoje para assistir esse culto. Mas eu pergunto para você nessa noite: o que você tem que resgatar daquilo que Deus te deu? Talvez sejam coisas simples. O diálogo, o amor, o romantismo, cuidado com os filhos. A gente vai percebendo que com o passar dos tempos, a gente vai perdendo tantas coisas. E quando nós vamos ver, o inimigo já levou muita coisa embora. Gente, tudo que eu falei aqui hoje não foi para vocês, foi para mim também. Família é muito difícil. Mas como eu disse no início, família é algo dado por Deus. Nós temos o privilégio de ter uma família. Então, que Deus de fato nos ajude a resgatar tudo aquilo que Ele nos deu. Curva a sua cabeça, colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Pai, como é difícil, Pai, a vida familiar. É um desafio, Pai, tão grande. Quando a gente vai olhar, Pai, no nosso dia a dia, quando a gente vai chegar, talvez, no início ou no final da noite, a gente vai dizer: deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E coisas tão simples, ó Pai, gestos, ó Pai, tão comuns, que vão se perdendo, que vão minando, ó Pai, a nossa família. Pai, assim como esse texto diz, ó Deus, nos ajude a reanimar no Senhor, ó Deus. E te pedimos agora, ó Pai, pelos filhos que estão afastados da casa do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, onde quer que eles estiverem, ó Pai, pela sua misericórdia, toque no coração deles, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, te pedimos, ó Pai, pelos cônjuges que estão fora de casa, Deus, que em nome de Jesus o Senhor traga de volta, faz cair a cegueira, Senhor. Pai, oramos por aquelas pessoas que desistiram de ter uma família, que o Senhor possa renovar o ânimo, ó Pai. E assim como a Sara, Deus, o Senhor traga uma pessoa, ó Pai, especial. Pai, em nome de Jesus, nos ajude
nessa tarefa tão difícil, Pai, que se chama família. Que o Teu bálsamo, Pai, o Teu Espírito, possa cair, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós. E que a família, ó Pai, dessa igreja, as famílias dessa igreja, sejam abençoadas, ó Pai, em nome de Jesus. Que se há pessoas feridas, ó Pai, machucadas, ó Pai, que o Senhor possa curar, ó Pai, nessa noite. Que se há, ó Pai, reconciliação, ó Pai, para se fazer, meu Deus, quebra, ó Pai, todo orgulho e a soberba. E que haja reconciliação, Deus. Pai, te pedimos em nome de Jesus, opera, ó Pai, entre nós. E traga, ó Pai, aquilo que nós precisamos. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado, ó Pai, pela minha família. Perdoa por ser tão falho, ó Pai, com aqueles que o Senhor me deu. Me ajude, ó Pai, cada dia a melhorar em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero aproveitar